Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Projeto Energia Crônica. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Meu nome é Bruno da Gama e eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Bem-vindo a este episódio diretamente de Porto Rico. Porto Rico! Ia! A gente está aqui pelos próximos 14 dias, na verdade já passou alguns dias. Passaram 4, 10 dias agora, né? Próximos 10 dias, já passaram 4, eu acho. Já passaram 4, então a gente está aqui pelos próximos 10 dias. A gente está fazendo este episódio diretamente daqui, porque a gente acredita, a gente está de férias, digamos assim, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer conteúdo de classe A para você aqui que faz parte da tribo do PEC, porque uma coisa você precisa entender: dieta e exercício não vão resolver os seus problemas de saúde. Existe este matador silencioso que a gente está vendo muito atrapalhando a vida de muitas pessoas hoje em dia, né, Vá? E principalmente as férias de muitas pessoas. A gente vai conversar aqui com vocês, né, que em termos energéticos é importante a gente considerar a maneira como a gente faz as coisas e a maneira como as pessoas estão tirando férias, não tá sendo férias para elas, para o corpo delas. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, dar umas dicas pontuais para vocês realmente aproveitarem a férias de vocês para resetar, para reenergizar, né, para voltar zerado quando você tiver que voltar das férias. Então é disso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Pois é. O que acontece hoje em dia? Mundo moderno, século XXI, esse mundo louco de hoje em dia, a gente está sempre no go, 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 trabalho, 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 família, toma conta disso, daquilo outro. A gente acaba deixando até de lado um pouquinho o self-care, a gente acaba deixando de lado a nossa saúde para cuidar dos outros, para cuidar de outras coisas. E claro, esse estresse do mundo atual está literalmente matando as pessoas dia após dia. Existem vários fatores, obviamente, nessa questão da saúde. Não é só o estresse, não é só a dieta, não é só a atividade física, são vários fatores que englobam isso, mas essa questão do estresse é uma que afeta muitas pessoas e elas deixam sempre de lado. E a gente está aqui hoje para falar não só da importância de você tirar umas férias, literalmente umas férias no seu ano, mas de você se desconectar. E é isso que a gente vai estar mostrando para você como fazer isso na prática, no seu dia a dia. Como que você tira as férias, como que você desconecta, como que você gerencia, elimina e muda a percepção do estresse. Tá pronto? Então, se você está aqui no replay, deixa aqui um oi pra gente, diga que você está pronto, vamos lá. Pois é, pessoal, mundo moderno, século XXI, muitas distrações. Hoje, cientificamente, a gente não sabe como o cérebro dos nossos filhos vai reagir, né? Muita distração, muito estímulo, pessoal. O cérebro humano nunca teve tanto estímulo, né? A gente nunca teve tanto estímulo nessa parte do estresse. O ser humano não foi feito para aguentar tanto estresse do corpo. E quando a gente fala aqui em se desconectar, o que eu acho que é importante é a gente deixar aqui de toque, né? Para você se conscientizar sobre isso, é que é importante você se desconectar de uma maneira integrada, né? E se desconectar de verdade, porque aconteceram várias coisas pontuais, né? Até a gente vir para cá. Inclusive, uma amiga minha, vou contar uma história para vocês, ela compartilhou uma foto, né, dela, uma selfie, né, no Facebook, com uma cara feliz, assim, de férias. Eba, férias! Aí, a foto seguinte, ela, olha essa carinha de férias, vamos ver quantas calls eu aguento não responder hoje. Ou seja, ela estava de férias no paraíso e todo mundo bombardeando ela de calls. Espera lá, por que ela simplesmente não desligou, desconectou do pessoal do trabalho? Desliga o telefone. Simples assim, estou de férias, veio uma ligação, sabe que é do trabalho? Nem pega. Você precisa respeitar o seu tempo. É importante você se desconectar energeticamente. Para você que faz parte aqui da tribo, você sabe que tudo é energia. Então, quando a gente fala de saúde, né, é meio que óbvio, se a gente parar para pensar, que qualquer problema de saúde que surge é um sinal que o seu corpo já está estressado.
porque senão ele não surgiria o problema na saúde, o corpo daria conta. É lógico que isso a gente não está falando de problemas agudos, né? Uma emergência, quebrou uma perna, coisas assim, a gente precisa ajudar o corpo. Mas o que a gente, o maior problema nesse ponto de saúde hoje são doenças, problemas crônicos, que a gente não consegue sair deles, não consegue reverter, e o corpo não consegue fazer isso porque ele justamente está num estado energético de estresse. O corpo não tem energia para funcionar. Então, a gente está falando aqui de férias, né? Como é importante essa desconexão integrada, que eu quero que você entenda, é o seguinte: essa menina que eu citei o exemplo, está lá no paraíso e está preocupada com o trabalho. São pessoas que estão, sei lá, nem estão trabalhando em casa e estão ali sentadas no sofá, preocupadas com coisas. Então, quando você está de férias, primeira coisa que você deve se perguntar: aonde está a minha energia agora? Eu estou aqui agora, estamos eu e o Bruno em Porto Rico, com certeza absoluta, vocês podem ter certeza que a gente está aqui agora, que a gente está presente, que a gente está curtindo, que a gente tem as nossas responsabilidades que já estão programadas dentro do nosso dia a dia, com os nossos clientes, nossa mentoria, óbvio, claro, mas quando a gente desliga, pessoal, a gente desliga por completo, porque esse estresse, se você permitir que ele te interrompa nas férias, ele é trigger, né? O corpo já está habituado a essa situação de estresse, a gente já está habituado, infelizmente habituado a isso no século XXI, e é uma coisa extremamente matadora. Não tem como esse estresse, esse ambiente estressante que a gente vive, deixar a gente ser saudável. Então, quando você estiver de férias, ou aqui quando a gente fala de férias, né? Eu acho que é importante, quando a gente está falando de estresse, o que eu e o Bruno queremos dizer aqui para você é: tira férias, dá um tempo. Se você não pode tirar férias agora, enquanto você está escutando a gente aqui, mas você está estressado, simplesmente dá um tempo. Então, desconecta. Isso é fundamental, mas o que é importante é você se desconectar de tudo. Não só fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. Não adianta você fazer tirar férias para ficar chorando por causa do ex. Sei lá, eu, por exemplo, né? Não adianta você tirar férias e ficar com a cabeça no trabalho. Então, essa é a primeira coisa, né? Quantos por cento de você está ali presente nas suas férias? Se questiona isso, e se você perceber que não está lá, dá um jeito e rearranja sua rotina de férias, rearranja aquele momento, porque senão não vai adiantar nada você estar ali. Pois é, isso é interessante porque a gente vive, nesse momento a gente está na região lá de Miami e a gente controla relativamente bem essa questão de balanço entre o trabalho, cuidar da nossa filhinha Moana, cuidar da gente e tudo mais, e que envolve isso, ao mesmo tempo, né, conseguir fazer aqui o projeto Energia Crônica sem deixar isso afetar a nossa saúde, que envolve várias coisas, a internet, tudo isso que envolve ter, né, um negócio online hoje em dia. E mesmo assim, mesmo fazendo o que a gente faz, a gente também peca muitas vezes. Né? A gente, às vezes, está com o celular, principalmente porque a gente trabalha com isso, então a gente consegue perceber com um pouquinho mais de clareza quando a gente está agora de férias, viajando, porque a gente consegue observar as outras pessoas e a gente vê isso muito. As pessoas estão num resort, numa praia maravilhosa. Até hoje, hoje mesmo aconteceu. A gente estava numa praia deserta e aí não tinha ninguém. Literalmente estava eu, a Vai e a Moana, quase que a manhã inteira lá sozinho. E uma hora ou outra vinham umas pessoas e tal. Mas depois teve, no finalzinho, quando a gente estava quase indo embora, uma mulher sozinha. E foi lá, tomou um banho, e depois voltou, sentou na praia, na areia, e a primeira coisa que ela faz, pega o celular e começa a conferir, sei lá o quê, enfim, só quero usar um exemplo que muitas vezes a gente não consegue literalmente desconectar por completo, e a gente sofre com isso, é um desafio constante na nossa vida, vai ser sempre, e principalmente hoje em dia, com o uso da tecnologia, com o uso da internet, então a gente precisa ter a consciência que isso que está aqui, que as redes sociais foram feitas estrategicamente para roubar a nossa atenção e para nos deixar presos ali, naquilo ali, mantendo essa distração total do nosso presente. E se a gente não desconecta por completo, como a Vá está falando aqui, literalmente deixa o celular de lado. A gente faz stories e tudo mais, né? Vocês estão vendo, de repente, no nosso Instagram, a gente fazendo várias histórias, mas a gente não está lá checando toda hora, a gente vai lá, faz as stories e tudo mais e continua estando ali presente. E isso traz um estado vibracional totalmente diferente
na sua vida e principalmente na sua saúde. Você consegue, né, a gente já está aqui há alguns dias, 4 dias, e já dá para ver assim a diferença no nível, né, no nível de energia, até aumenta no nível de presença, tudo melhora quando a gente consegue literalmente desconectar, porque senão a gente fica nessa constante armadilha do cortisol. Eu acho que é importante, quando a gente fala aqui sobre um matador silencioso, sobre esse tópico do estresse, vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que significa, o que é esse cortisol, que de repente vocês já escutou falar. Nada mais é do que um hormônio que a gente produz, que é muito importante. Porém, ele é um hormônio importantíssimo para momentos específicos do dia. Agora, hoje, muitas vezes as pessoas estão com esse nível de cortisol elevado por muito tempo durante o dia. E isso se torna algo que a gente chama de crônico. Crônico é algo que acontece repetidamente por vários dias, várias semanas, vários meses. Isso se torna crônico. Quando é agudo, como a Bá falou, de repente você quebra lá uma perna, é algo momentâneo ali, que foi um estresse momentâneo, mas depois o seu corpo tem a chance de se recuperar. Agora, quando a gente está com esse estresse crônico, todo dia, o nosso corpo não consegue acalmar-se. E é aí que mora esse perigo. Quando o estresse é crônico, aí que mora essas doenças. Muitas doenças têm a ver com essa questão do estresse crônico, que leva esse cortisol, está sempre elevado, e aí você não adianta, você não consegue perder peso, você não consegue ter mais saúde, você não consegue ter mais energia, você não consegue dormir direito. É muito importante que você consiga balancear este hormônio do cortisol, porque se ele está elevado, a sua melatonina vai ser interferida. O que é melatonina? É um outro hormônio que ajuda no sono. Faz outras coisas também, antioxidante, tem um monte de papel a melatonina, mas se o nosso cortisol está muito alto, a gente simplesmente não consegue dormir direito. Então, é importante que vocês entendam esse balanço. Então, se não tem tempo agora, mas eu não consigo tirar umas férias nesse momento, não tem importância. A mensagem aqui não é sobre férias especificamente. Claro que todo mundo merece e deve tirar férias uma vez, pelo menos, no ano. Mas, se você não tem a condição nesse momento de tirar férias 100%, faz o seguinte, começa devagar, começa com um dia. Você tem a possibilidade de um dia na semana tirar umas férias, se desconectar, deixar o celular de lado, sair das redes sociais, parar de escutar o Bruno e a Vanessa e se conectar com você. Começa por aí. Ah, não tem um dia. Tem meio dia, metade de um dia, de repente, para se desconectar por completo e simplesmente relaxar, ir para a natureza, se conectar com você mesmo. Começa por aí. Ou até mesmo, né, Vá? 5 minutinhos no dia. É muito importante também você ter essas pausas no seu dia a dia. A gente explica, fala bastante sobre essas pausas diárias para ter este relaxamento e estar presente e respirar e estar lá agradecendo talvez, praticando gratidão, enfim. Mas é importante que vocês entendam aqui o contexto do que a gente está falando para vocês e apliquem de pouquinho em pouquinho. Não precisa literalmente sair correndo e tirar férias de 30 dias e largar tudo para o alto. Não, pode planejar isso, mas ao mesmo tempo tem essas férias de um dia na semana, meio-dia, 5 minutinhos no seu dia. Quando a gente fala de energia, de saúde, né, o que é importante a gente parar e perceber, né? Todo mundo que está aqui, a nossa intenção é que vocês elevem a consciência em relação a tudo que interfere na saúde de vocês. Então, o que é importante é a gente perceber que o estresse é um padrão normal na vida moderna. Simples assim. É um padrão normal. Se você tem um trabalho tranquilo, a gente vive num ambiente estressante. E aí tem né, pensamentos estressantes de medo, seja lá do que for, de ser roubado, o tempo inteiro, estresse, reação. Isso significa o quê? Você fica o tempo inteiro em estado de alerta, de emergência. Isso gasta muita energia, pessoal. Isso gasta muita energia do seu corpo. Esse padrão está ligado, está relacionado a todas as doenças que a gente está tendo hoje. O estresse não melhora na vida de ninguém, ele só piora, ou seja, o estresse ajuda no padrão da doença. Então, a gente tendo isso claro, sabendo que o estresse não contribui para absolutamente nada, o estresse crônico, que a gente está falando aqui, né? O estresse, obviamente, a gente já explicou em outros podcasts, mencionou aqui nesse podcast que o estresse agudo é importante, né? É uma reação normal do corpo humano. A gente precisa ter uma emergência, você ter a capacidade de, naquele momento, focar na solução e fugir
daquela solução. Então, isso é uma reação, essa reação de fuga ou luta é uma reação de sobrevivência do ser humano, é uma reação normal. Agora, isso é normal 1 hora por semana e não 24 horas por dia. Então, esse padrão do estresse precisa ser quebrado. A gente está falando aqui de você aproveitar momentos como as suas férias para quebrar esse padrão. A gente está falando aqui de você aproveitar momentos do seu dia para quebrar esse padrão, né? Porque a gente fala, 10 mil passos, a gente ensina aqui, vocês, a tribo, vocês sabem, por exemplo, da importância de se movimentar no seu dia. A gente indica, poxa, então já que você tem que se movimentar, vai, acorda, melhor horário para você se movimentar, e quando o sol está nascendo, já vai, já vê o sol, já se movimenta. Vanessa e Bruno, não tenho tempo, Vanessa, meu Deus do céu, minha vida agora, eu estou num momento estressante. Tudo bem, não pode andar 1 hora? Você consegue andar meia hora? Não, meia hora para mim, consegue andar 15 minutos? Consegue andar 10 minutos? 10 minutos eu consigo. Poxa vida, então, vamos começar por aí, né? Vamos começar por qualquer lugar que você consiga agir de uma maneira que seja oposta ao do estresse, que você quebre esse padrão, né? Esse padrão reacional. O estresse é causado por esse monte de distrações que a gente mencionou, por todas essas loucuras. Poxa, você sabendo disso, você tendo consciência disso e sabendo que isso está te levando para a doença, poxa vida, vamos ser conscientes de como quebrar esse padrão conscientemente no seu dia a dia, na sua vida, semanalmente, mensalmente, cada 3 meses, seja quando for. O que você que está aqui escutando a gente precisa saber é que o padrão do estresse precisa obrigatoriamente ser quebrado. Isso é fato. Então, quanto mais ações você puder usar para quebrar esse padrão, melhor, né? E aqui, obviamente, o que a gente está falando de tirar férias, não adianta você sair fisicamente do lugar e não quebrar esse padrão de estresse nos nossos 4 pilares, que é o que a gente, né? Quando a gente fala aqui, Vanessa, como que eu quebro o meu padrão de estresse? É aqui, é invertido, esse lado. Aqui, pessoal. Né? Você precisa desestressar o seu corpo. Às vezes, você treinar, malhar demais, já é estresse para o corpo. Se você está pensando demais e não dorme, é muito estresse para a mente. Se você vive num ambiente poluído, se alimentando mal, sei lá, agrotóxico, ou 5G, ou celular, ou ambiente de amigos mesmo, de balada, seja lá qualquer um desses pilares que você não tiver em equilíbrio, vai estar o quê? Vai estar causando estresse. Então, quando a gente fala de estresse, toda essa consciência que a gente está querendo passar aqui, essa é a nossa intenção nesse episódio, de você simplesmente prestar atenção, né? Prestar atenção que o estresse é um padrão, hoje, real, na minha vida, do Bruno, da sua vida. Ele, com certeza absoluta, leva a gente para o outro lado, o lado que a gente não é de nada de energia crônica, leva para o lado da doença. Então, né? Vamos agir aqui com essas dicas que a gente está passando para vocês quebrarem isso e irem para outra direção. Não precisa, se não dá para fazer todo o tempo, você precisa fazer algum tempo, arruma esse tempo. Então, tribo, a gente vai fazer um outro episódio aí, uma masterclass mais completa para falar sobre o que fazer e tudo mais, né? Para dar mais dicas aí específicas em relação a esse assunto do cortisol, do estresse, porque existem várias coisinhas que a grande maioria das pessoas não entendem sobre o estresse. Elas pensam simplesmente que estresse é sinônimo de, briguei com a minha esposa, ou briguei com o meu chefe no trabalho, ou estou preso no trânsito. Isso é o estresse, né? Elas têm essa visão do estresse, é isso. E isso é um fator estressante, com certeza absoluta. Mas, hoje em dia, existem vários outros fatores que a gente chama de fatores estressantes escondidos. Tá? Existem vários desses estresses escondidos que a gente não percebe, a gente não sabe, e vocês precisam saber sobre isso. A gente vai estar fazendo outros episódios, como eu mencionei aqui, mas de uma maneira geral, o que você precisa fazer são 3 coisas, bem rápida aqui para você sair desse episódio com algo concreto. Número 1, precisa eliminar o que é eliminável. O que isso quer dizer? Existem fatores estressantes que você sabe que está te causando estresse na sua rotina e você deixa lá. Simplesmente não está dizendo não para aquilo. Então, diga não para o que você consegue dizer não. Elimine o que você consegue eliminar. Começa por aí. E
talvez 50%, talvez 40%, talvez 20%, talvez 70% dos fatores estressantes já vão ser eliminados quando você consegue dizer não para o que você pode, para o que você tem controle. Esse é o passo número 1. Eliminar o que é eliminável, dizer não para o que você pode dizer. Quer falar alguma coisa? Nesse passo número 1, obviamente, a gente precisa se desconectar para conseguir fazer ele, tá? Então, se você precisa arrumar aí 5, 10 minutinhos para identificar o que te causa estresse. Ter consciência, não, isso realmente está me causando estresse, isso realmente está pontuar, isso que o Bruno está falando, para você saber dizer não para o que te causa estresse, você precisa primeiramente parar, refletir e pontuar e se perceber. Perceber o que te causa estresse. Começa tudo por aí, né? Parar um pouquinho a desconexão, a distração com o mundo lá fora e começar a perceber o seu mundo aqui dentro. O que está te tirando a tua paz? Esse é o primeiro passinho, você precisa se perceber. Toda essa jornada de saúde, pessoal, não começa tomando pílulazinha mágica, não começa de fora para dentro. Quando a gente fala de saúde, a saúde começa sempre, sempre, sempre de dentro para fora. A saúde começa com você se percebendo, com você olhando para dentro de você, para, né, se ligar o que está me causando estresse. Então, é isso só que eu queria acrescentar. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é gerenciar o que você precisa gerenciar, porque a verdade é uma só. Você vive numa cidade, provavelmente, ou você vive num local onde você tem acesso à internet, correto? Você está aqui, óbvio que você tem. Então, existem vários fatores estressantes que não vão ser possível de você eliminar. Tá? Existem algumas coisas que simplesmente fazem parte do mundo atual, do mundo moderno, e a gente precisa simplesmente aceitar isso e reconhecer isso. Ok, uma vez que eu consigo eliminar o que eu consigo ter controle, que é o passo 1, agora o segundo passo, então, é gerenciar o estresse que você não consegue eliminar. Simples. Gerenciamento do estresse. Existem literalmente dezenas de atividades que você pode fazer para gerenciar o seu estresse. Desde uma caminhada na natureza, desde um exercício de respiração, desde uma yoga, talvez simplesmente dançar, escutar música, levar o cachorro para passear. Enfim, existem várias maneiras de você diminuir essa resposta do cortisol, de você gerenciar este estresse. Então, primeiro passo, eliminar. Segundo, gerenciar. Bom, para gerenciar aqui, pessoal, eu acho que uma maneira simples, né, da gente começar a prestar atenção é a gente começar a prestar atenção como que a gente percebe as coisas, né? De novo, a percepção. A maneira, né? É o terceiro passo já? Ah, eu não sabia, pessoal. Já tô pulando o terceiro passo, porque o que eu ia falar, isso aqui que o Bruno falou de gerenciar, né? Aconteceu isso recentemente, uma cliente contando para a gente, falar, olha, pessoal, estou num trabalho que eu sei que, poxa, falta 6 meses para eu me aposentar, alguma coisa assim, falta super pouco tempo para eu me aposentar, eu não aguento mais o meu trabalho. E eu não sei o que eu faço, porque eu sei que o meu trabalho não tem a ver com a minha missão de vida e não sei o quê, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, já trabalho, sei lá, 30 anos nisso daqui e daqui 6 meses eu tô para mim, né, vou me livrar, vou me aposentar. Então, o que a gente sugeriu para essa pessoa? A gente virou para ela e falou assim, olha, já que você sabe que você não tem como se livrar disso. Poxa, ficou 30 anos trabalhando, não vai agora, faltando 6 meses, desistir de tudo. Né? Isso não seria a melhor coisa para a pessoa. Então, muda a maneira que você percebe isso. Não vai no teu trabalho olhando aquilo como um sofrimento. Começa a focar no que você quer. Nossa, gente, só falta 5 meses e 29 dias agora para eu sair do trabalho. Sabe, começa a focar lá na frente, sai, começa a perceber de uma maneira, porque esse gerenciamento, só a maneira que a gente começa a perceber as coisas, já muda tudo. Já te ajuda nesse gerenciamento. Então, é isso que eu lembrei quando o Bruno falou de gerenciamento. Lembrei disso, se você começar a mudar a maneira como você percebe as coisas, a maneira como você, em vez de focar no problema, você foca na solução. Em vez de você focar no que você não tem, foca no que você quer. E começa a perceber a diferença que isso faz, pessoal. Porque onde o foco vai, a energia flui. Se eu começo a parar de focar no problema, que é o estresse, e focar na solução para aquilo, opa,
Já muda tudo. Se eu começo a parar de focar no que eu não tenho naquele momento, seja lá o que está me causando estresse porque eu não tenho, opa, começa a focar no que eu quero realmente, que aquilo se resolve rapidamente, eu consigo gerenciar. Então, essa é só uma dica, né? Presta atenção na maneira como você está reagindo a esse estresse, né? Gerenciando ele. É justamente isso que a Vá acabou de falar. Esse é o terceiro passo, na verdade. Então, primeiro você elimina o que você tem controle, segundo você gerencia com atividades de gerenciamento do estresse, e o terceiro você tem que trabalhar nessa percepção do estresse. Porque o que é estressante para uma pessoa pode ser simplesmente nada estressante para uma outra pessoa. Por quê? Porque elas têm uma percepção diferente das coisas, daquilo ali que está acontecendo para ela. Ela está vendo, meu Deus, isso aqui é o fim do mundo para mim, a outra pessoa está lá. Isso faz parte, é um desafio, é normal. Amanhã eu já venci esse desafio. Então, essa é a percepção. Eu lembro muito bem quando eu estava estudando sobre essa questão de estresse, de percepção e tudo mais, muitos anos atrás, na verdade, essa história marcou bastante, porque essa pessoa compartilhou, eu tinha essa percepção sobre estresse, como a gente mencionou, tá no trânsito, ou então perdi um trabalho, isso é estressante e tudo mais. E aí, em um ano, essa pessoa perdeu o pai, a mãe e o irmão. 3 pessoas super próximas, obviamente, da família. E aquilo ali, sim, foi um choque para ele, porque ele teve que lidar com aqueles fatores estressantes. E foi ali que ele aprendeu sobre essa questão de percepção do estresse, né? Porque ele teve que lidar com um contexto totalmente diferente de outras pessoas. Essa percepção é algo mais avançado, é algo que exige trabalho, exige dedicação, exige um pouquinho mais de tempo, eu diria assim. Não vai ser da noite para o dia que você simplesmente vai acordar, estou pronto, mudei a minha percepção. Vai ser um trabalho aqui, dia após dia. A gente está sempre elevando os nossos níveis de consciência. Quando a gente eleva um pouquinho o nosso nível, digamos assim, até de pessoa mesmo. Eu sou uma pessoa de nível 10, digamos assim, algo que me estressa, de repente, de nível 8, não me estressa mais. Mas quando você é uma pessoa de nível 5, nessa questão do estresse especificamente, tá bom, tribo? Você talvez seja algo de nível 8, acaba te estressando demais, porque você ainda está nesse nível 5. Você está ainda crescendo nessa questão de lidar com a percepção do estresse. Então é isso, a gente só queria gravar esse episódio, a gente pode ficar falando bastante aqui sobre esse assunto, que é realmente fascinante. Vamos gravar outros episódios, já temos outros episódios aqui dentro do podcast, confere lá sobre o Matador Silencioso. Só falar uma coisa. Tem uma frase que eu falo, que eu lembrei agora dessa de percepção, que eu vou repetir, né? Às vezes as pessoas aqui da tribo já ouviram, mas é bom que fixe isso, porque é uma lei, é uma lei da natureza, né? Que prestem atenção nessa frase, anotem no caderninho do PEC, como o Bruno faz. A única coisa de errada que existe nesse universo é a nossa percepção de que existe algo errado. Pessoal, é tudo divino, é tudo sagrado. Então, vamos trabalhar nessa percepção, porque se a gente percebe as coisas como ruins, o seu corpo inteiro, todos os neurotransmissores, todas as reações, todo o estado do seu corpo, tudo vai ser produzido com essa vibração. Se você perceber as coisas, aceitação. Putz, está trânsito. O que eu vou fazer? Não tem o que fazer, vou me atrasar. O que eu posso fazer? Puxa, pensa na solução. Deixa eu ligar, vou avisar que eu vou me atrasar e vou aqui aproveitar e vou escutar um podcast, né? Vou aprender alguma coisa, vou escutar o Bruno e a Vanessa, vou melhorar a minha saúde, vou evoluir. Enfim, né? A gente consegue mudar sempre a nossa percepção a partir do momento que a gente começa a se perceber. Essa é a sua missão, né? Para quem está escutando a gente aqui, está muito estressado, esse é o começo de tudo. Começa olhando para você, começa a se perceber. Nem que seja antes de dormir. Né? Ouvi esse podcast aqui, ouvi esse podcast hoje. Teve um dia estressante, chegou na casa e falou, putz, não é por acaso que eu estou escutando a Vanessa e o Bruno falarem disso. Né? Deus, obrigada por ter me mandado esses dois. O que eu posso fazer hoje, né, para eu ir dormir menos estressado? Então, para você que está escutando a gente, vai antes de dormir, se questiona. Começa aquilo que a gente falou, começa a identificar o que está te causando estresse, como que você está percebendo as coisas. Começa a dar esse tempo, mas você só vai começar a conseguir solucionar essa questão do estresse ou solucionar qualquer coisa dentro da sua saúde ou da sua vida, se você parar para se perceber. É um processo de autoconhecimento, de autopercepção. Porque o estresse, por mais que a aparência esteja ótima, o tempo inteiro você trabalha ali, né, na recepção, sorrindo o dia inteiro, galera, né? Você volta para casa depois exausto,
Como é que você está se sentindo? Você está percebendo aquela vida como glamour, como essa aparência linda? É difícil, pessoal. Se isso for só aparência, não for a essência, né? Se a sua essência não estiver linda também, vai ter esse desbalanço, esse desequilíbrio. Então, tudo começa com você se percebendo. Porque a partir desse momento que você começa a se perceber, você começa a se cuidar e começa a gerenciar todas essas distrações e começa no seu dia a dia a prestar atenção. Começa com 5 minutinhos, né? Depois aumenta para 10. Faz uma pausa do almoço, dá um tempo, vai no banheiro, em vez de ficar, sei lá, fazendo celular, você precisa fugir, sai. No nosso caso, a gente indica na hora do almoço que saia para fora, vai dar um passeio, vai perto da natureza, quebra o padrão. Essa é a mensagem. Quebra o padrão. Esse padrão do estresse precisa ser quebrado por... Nossa, a gente ensina isso que a gente ensina na mentoria, né? Como quebrar esse padrão de 360 graus. Mas para você que está escutando a gente aqui, poxa, começa, dá o primeiro passinho, né? Começa prestando atenção em você, começa, como o Bruno falou, seguindo o que a gente indicou, de eliminar o que é possível, de gerenciar o que você não pode, de perceber de uma maneira diferente, de focar na solução em vez de no problema, de focar no que você quer e não no que você não tem. Então, essa é a minha dica para hoje e para a vida, porque eu tenho certeza que qualquer coisa que você queira melhorar, né, na sua vida, na sua saúde, você precisa começar por aí. Parando, respirando, estando presente, se percebendo, e aí o resto vem. É isso aí, meus queridos. Esperamos que você tenha curtido este episódio de hoje. Esperamos que isso te ajude na sua jornada de evolução rumo ao estado de energia crônica. Se você quiser saber mais sobre esses 4 pilares, sobre a biomodulação energética integrada aos 4 pilares para ter saúde no século 21, aqui, é só ir lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com, tá lá um guia exclusivo, totalmente de graça para você. E claro, acompanhe a gente no Instagram, se você não está acompanhando, confere lá as nossas histórias sobre Porto Rico, sobre tudo que a gente vai fazer. A gente faz diariamente conteúdo ali, mostrando algumas dicas também relevantes para a sua saúde, tá bom? Confere lá. E é isso. Esperamos que isso possa te ajudar e a gente se fala no próximo episódio. Vamos estar fazendo outros episódios aqui de como manter a sua saúde em dia, mesmo fora do seu ambiente natural, digamos assim. A gente vai estar fazendo episódios relacionados aqui à viagem e tudo mais, então vai ser super interessante para você, quando você sair da sua zona de conforto, como que você mantém a sua saúde quando você está fora da sua casa, por exemplo. A gente vai estar fazendo um episódio sobre isso, dando todas as dicas para vocês. Dicas de sobrevivência, né? Porque é um desafio. Ontem, por exemplo, a gente foi buscar comida, a gente está no meio de um pueblo aqui, achou aqueles supermercadinhos pequenininhos que não tem quase nada. E aí, o que fazer? Bom, a gente vai estar passando um pouquinho disso para vocês ao longo da nossa jornada aqui. E gratidão, pessoal, gratidão para quem está aqui com a gente, gratidão, né, para quem está acompanhando a gente nessa jornada, e tem muita coisa linda vindo para vocês. A gente está triplicando o nosso conteúdo, a gente está aqui para quem faz parte do grupo, né, amor? A gente sempre fala isso no final. Convidem as pessoas para participar, convidem as pessoas para conhecer, né, para se encontrar nesse caminho, para se livrar do caminho da doença e mudar o padrão delas, para irem para esse caminho da saúde que está aqui agora, totalmente possível. A energia crônica está aqui, pessoal. Era uma coisa que há um tempo atrás podia ser uma viagem lunática falar disso. Nesse momento, em 2021, a gente tem centenas de casos maravilhosos de pessoas que já conseguiram transformar a vida delas dessa maneira que a gente está aqui dividindo com você, estando mais presentes, estando mais conscientes de si, né? Se conhecendo mais nessa jornada. Então, vamos que vamos, é para isso que a gente está aqui, para melhorar, evoluir a cada dia. É isso aí, a gente se fala no próximo episódio. Até lá, lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Beijão. Beijão, até. Tchau, tchau.